Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou falar aqui uma palavrinha com vocês, uma palavra de encorajamento. Você que tá aí tentando desistir da sua vida, tentando desistir de lutar, de perseverar. Nós vivemos em um tempo que está muito difícil, até mesmo de querer viver. O mundo parece que está desabando. Terremotos, alagamentos, pessoas ficando cada dia vez mais doentes, muitas das vezes sem apoio familiar, sem ter uma rede de apoio, novas doenças, novos transtornos mentais, pessoas perdendo emprego por causa das máquinas. As máquinas hoje em dia podem fazer o nosso trabalho, então muitas pessoas já perderam seus trabalhos. Pessoas perdendo a esperança. A desesperança é um sentimento avassalador. Quando nós temos uma motivação a fazer algo, isso nos traz ânimo e nos traz algo para que a gente possa olhar lá para frente e para o futuro. Mas quando a gente perde a esperança, essa desesperança faz com que tudo se torne monótono, como se a vida já não tivesse mais alegria, como se a vida não tivesse mais brilho. Tudo perde o brilho, tudo faz com que a gente sinta que nada mais faz sentido viver nessa vida. Você que está pensando aí em desistir, em tirar a sua própria vida, porque você não aguenta mais tantas lutas, tantas guerras perdidas, muitas das vezes essa batalha na nossa própria mente, no nosso coração, esse sentimento de não poder, de não conseguir mais. Você já parou para pensar que hoje em dia parece que a vida não vale mais nada? As pessoas perdem suas vidas por coisas banais. Onde a gente vai tem violência, guerra, tem fome, e nós também sofremos, vendo os outros sofrer. Parece que tudo fica um pouco mais difícil para quem é muito sensível espiritualmente. Tudo fica mais pesado para quem é empata, para quem é muito sensível, para aqueles que sente a dor do outro, que conseguem se colocar no lugar do outro e perceber que aqui parece um lugar somente de sofrimento. O nosso irmão maior, ele passou por tudo que a gente possa imaginar. Ele faleceu no madeiro. E Yalcha, ele também passou por sofrimento. Quando Yalcha estava lá na cruz, quando tudo ia ser consumado, ele pediu para que aquele cálice fosse passado, gente. Para que ele não passasse praticamente naquilo. Então você imagina Yalcha, o nosso irmão, sendo um ser divino, mas em carne e osso como nós, ele passou por muito sofrimento e morreu lá no madeiro para que hoje eu e você, para que todos nós que lutarmos, que perseveramos, para todos nós que lutar e perseverar, para nós que queremos lutar e perseverar, possa receber a salvação. Mas a salvação é só aceitar o nosso irmão como o nosso Salvador. É mais além do que isso, gente. É mais além do que isso, porque se fosse fácil,
não passaríamos por tanto sofrimento e também não sofríamos por ver outras pessoas sofrendo, por ver tudo desabando, gente, enchente, gente morrendo por nada, assaltos, roubos, homicídios, suicídios. Hoje em dia tem muita gente pensando em suicídio porque não aguenta mais lutar. Mas você já parou para pensar que toda essa luta não é em vão? Se não houvesse algo tão grande para acontecer lá na frente, espiritualmente falando, a vida não seria mais fácil? Não é à toa que estamos nessa luta e para guerrearmos, nós precisamos um dos outros para edificar um outro e aceitar cada um outro com empatia e com compaixão. O nosso irmão maior, ele teve empatia e compaixão, tornando-se um sacrifício, tornando-se o cordeiro lá no madeiro. Ele se doou, ele se entregou pela sua vida. E se você está desanimado, desanimada, tentando procurar respostas, tem coisas que somente o Pai, o nosso Criador, poderá nos guiar e nos responder. Às vezes você pensa, por que aqui tem tanto sofrimento? Por que tem tanta guerra? Por que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo? A palavra do nosso Criador diz que o mundo jaz do maligno. Então nós estamos habitando em um local que não pertence ao nosso Pai, porque já foi dominado por hostes da maldade. Por isso que há tanto sofrimento, tanta guerra, tanto crime de ódio, tanta perseguição. Mas você já parou para pensar que pelo fato disso estar acontecendo é porque existe algo de muito bom e de muito valioso que vai acontecer depois? Se tudo fosse fácil, nós também temos que desconfiar. Se tudo fosse fácil para a gente, se tudo que a gente quisesse, a gente conseguisse, que valor teria em tudo isso? Eu vou ler aqui uma palavrinha no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, diz assim: Ele nos salvou pela sua misericórdia. Não é por causa dos nossos bons feitos, das nossas obras. E através dele nos lavar, ele nos tornou novos através do Espírito Santo, do Ruach Kadosh. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, não é através das coisas boas que nós fizemos, o que nós iremos fazer. A salvação já foi dada através dele, gente, já foi dada gratuitamente para você que quer lutar, para você que não quer desanimar, para você que quer servir o nosso Abba Celestial, o nosso Pai, de todo o seu coração, alma. Vale a pena, gente. Não desista de você, não desista da sua família, não desista de viver, porque cada um de nós temos uma luta diferente. Ninguém é perfeito, mas através do sangue do Cordeiro, ele nos dá força, nos dá esperança para lutar, para guerrear. E a forma da gente guerrear todas as lutas é a gente também trabalhando no nosso interior, no nosso espírito. A gente tem que cuidar do corpo físico, temos que cuidar da nossa alma, também temos que cuidar do nosso espírito. Nós temos que sempre estar se balançando, tentando ficar em equilíbrio para que a gente possa viver uma vida com mais satisfação, uma vida mais plena.
Quando a gente começa a andar no caminho do nosso Pai Celestial, as coisas começam a ficar um pouco mais difícil, porque as coisas ficam mais limitadas, porque você já não pode mais ficar só em vício, ficar com más amizades, fazendo tudo o que a gente fazia antes, até mesmo coisas pequenas, a gente tem que vigiar, então tem coisas que a gente não pode fazer mais, e então a barra começa a ficar um pouco mais pesada. E somente com o Pai para nos ajudar a ter esse equilíbrio, o equilíbrio também psicológico, emocional, físico, em todas as áreas da nossa vida. No livro de Gálatas 5:22 diz assim: que os frutos do Espírito, né, que são as verdades, a mansidão, a paz, a fé, o controle, e somente o Pai Celestial pode nos doar esses presentes, presente espiritual, essa dádiva, que é a gente tentar manter, né, o controle, o equilíbrio, ter fé. Somente através dele. A fé é o fundamento das coisas que nós não vemos. Então isso deixa as coisas um pouco mais difíceis, porque a gente pensa, mas por que nada de bom acontece? Eu tenho fé e nada acontece. A palavra também fala que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. A nossa fé, ela é algo entre nós e o Pai Celestial. E tem muitas coisas que às vezes a gente pede, não acontece porque nós não estamos prontos. Nós temos que nos fazer merecedor para que o Pai possa ter a benevolência, a misericórdia e poder nos doar essas dádivas como a fé. No livro de Gálatas 5:22, os frutos do Espírito são a fé, o amor, a benignidade, a mansidão, né? Esse controle que nós temos que ter controle, e fica mais difícil, a vida fica um pouco mais difícil quando a gente não tem esses frutos do Espírito. Tudo torna mais pesado, mais difícil, mais angustiante. Ore ao Pai Celestial, peça a Ele para te dar forças, para renovar as suas forças, renovar o seu ser, para que Ele possa trabalhar dentro de você, para que venha florescer essa semente, que é a palavra dEle, para que venha florescer dentro de você, para que sua vida seja transformada. Suicídio, roubo, vícios, não é a solução. A gente procura refúgio em coisas que acaba só nos prejudicando cada vez mais. E lá na frente, a gente acaba sofrendo as consequências. No momento, a gente quer alívio, mas não vale a pena. Lá na frente, nós iremos pagar o preço, porque tudo que a gente faz aqui, nós seremos cobrados. E tudo que a gente mede, nós também seremos medidos. Tudo que a gente julga, a gente também vai ser julgado. E uma forma também que a gente vai ser julgado é se a gente cometer suicídio, se a gente ficar no pecado, no erro. E uma forma que nós seremos também cobrados é se a gente se suicidar, é se a gente começar a roubar, fazer as coisas erradas, nós também seremos cobrados. Não vale a pena ter esses pensamentos. Repreenda quando qualquer tipo desses sentimentos, desânimo. Nós, como ser humanos, não ficamos felizes o tempo todo. Olha só o nosso irmão Yausha, quando ele estava se preparando, porque ele sabia o que haveria de acontecer,
como por exemplo, quando ele estava partindo o pão com os discípulos, Judas, Paulo, Pedro, ele falou assim que um deles havia de trair ele. Então ele sofreu, ele teve depressão. E no dia que ele foi capturado pelos romanos, ele acordou para orar e os outros discípulos os discípulos dele estavam dormindo. Então você imagina a depressão que o nosso irmão maior estava sofrendo já há dias antes do dia que ele foi capturado pelos soldados. Então, tristeza, desânimos faz parte dessa luta aqui. Aqui é uma escola e nós viemos com um propósito para aprender algumas coisas e ensinar coisas para outras pessoas, mesmo que muitas das vezes você não precisa falar nada, você ainda vai estar ensinando alguém, aquela pessoa vai estar aprendendo e conforme for aquela pessoa vai aprendendo, aquela pessoa também vai ensinar alguém no tempo correto, no tempo certo. O Pai Celestial usa cada um de nós para um propósito e a sua vida não é em vão aqui. Eu não sei a sua aliança com o Pai, eu não sei as suas promessas que você já fez, se você tem feito qualquer promessa para o Pai Celestial, tente cumprir para que Ele possa te honrar cada vez mais. Não desista de você, não desista do nosso Pai Celestial, Ele te ama. Ele já fez a parte dele, agora é nossa vez de fazer a nossa parte. Às vezes você está com desânimo por causa de não tem amigos, você é muito sozinho, sozinha, ou você tem amigos que estão sofrendo, que tem algum problema de enfermidade, às vezes não consegue andar, né, porque tem um problema físico, uma deficiência física, e você sofre, você sente está acontecendo com as pessoas e você não sabe o que fazer. Às vezes você quer ajudar alguém e não consegue, não sabe o que fazer, porque você não tem também a força para ajudar. Não se culpe quando você não conseguir ajudar alguém. Peça ao Pai força e discernimento para que você possa ajudar o outro. Você primeiro tem que se ajudar para poder ajudar o próximo. No livro de Lucas, capítulo 19 e 20, fala assim, que o Pai Celestial deu seu único Filho unigênito para aquele que crê não seja perdido, mas que tenha a vida eterna. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, diz assim, verdade, quem crer terá a vida eterna. Só que aqui, amados, tem que crer, não somente crer, mas você tem que viver uma vida, né? Com o Pai Celestial, você tem que se entregar de corpo, espírito e alma para o nosso Pai Celestial. Não desista de você. A sua vida é muito importante, a sua alma é muito importante. Vamos lá, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim, aquele que pertence a Yahusha é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então nós temos que nos posicionar e buscar pelas coisas que é necessário para que a gente possa mudar de dentro para fora, para que esse renovo possa acontecer. E isso é através do nosso esforço, do nosso querer. Nós temos que viver uma vida de renúncia, nós temos que pagar o preço para que a gente possa receber as dádivas do Pai Celestial. Não é fácil. Você será xingado de tudo quanto é nome, você será rejeitado, rejeitada. Muitas coisas vai acontecer, vão te chamar de louco, vão te chamar de um monte de coisas, mas o nosso irmão também já passou por isso. É isso que nos diferencia do mundo, porque você está lutando pela sua fé. Nosso Pai Celestial não é religião.
A própria palavra fala que o Pai não habita em casa de pedra, que a igreja somos nós, não um lugar físico. A celestial não é religião. Na época de Paulo, Pedro, na época de... Tem uma passagem que fala assim que a minha casa é uma casa de oração. E para sermos a igreja, pode ser eu e você se comunicando, mesmo de longe, você encontrando alguém que compartilha a mesma fé em algum lugar, compartilhar a palavra. A palavra também fala, onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, lá ele estará. Então, o nosso Pai, ele é Espírito, ele está conosco, onde quer que nós estejamos, tá bom? Um abraço, um beijo no seu coração e eu vou ficando por aqui. Não desiste, não desiste, porque às vezes falta tão pouco para você receber um milagre, uma bênção. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.